Mauro, ontem o Fluminense teve um recorde, conseguiu chutar 0 bolas no gol do Flamengo. O Flamengo amassou o Fluminense, mas venceu só por 1-0. Teve reclamação sobre o pênalti sofrido do Bruno Henrique e teve o Marcos Braz reclamando depois do jogo do calendário. E o fato é que o Flamengo, mesmo esfacelado, de 12 pontos, fez 10 e está aí na liderança do Campeonato Brasileiro. O Juca já deu o seu voto sobre foi pênalti ou não. Eu dou o meu voto, também acho que não, eu também não marcaria. Depois eu ouço todo mundo, quero ouvir também você, Mauro. Ó, peraí, deixa só um minutinho. Eu, como falei antes e não dei o meu voto, eu voto Isso, no pênalti. Para mim foi então pênalti. tá. 2-1 para não pênalti por enquanto. O Mauro pode votar e falar sobre tudo isso que eu falei. Flamengo, esfacelado, 10 de 12 pontos. E o Fluminense não chutou uma única bola no gol. O Fluminense jogou contra o Flamengo 4 vezes esse ano. Perdeu um jogo por 2-0 na Taça Guanabara, chutou 2 bolas na direção do gol. Depois perdeu por 2-0 na semifinal do Carioca, não chutou no gol. Depois empatou de 0-0 na outra partida semifinal do Carioca, não chutou no gol. E ontem perdeu por 1-0, não chutou no gol. O Fluminense, há 3 jogos, não chuta uma bola na direção do gol do Flamengo. Mas o Fernando Diniz fala só da arbitragem, né? Enquanto o time dele não joga rigorosamente nada. O pênalti existe, é só olhar a câmera por trás do gol. Tem uma câmera que está no sentido oposto do árbitro. Coloquei até no meu Twitter. E é muito claro. O Calegari já tinha feito uma falta maluca no Bruno Henrique, entrou muito mal. Não sei porque que o Diniz escala o Calegari totalmente fora do ritmo de jogo. Agora resolveu colocá-lo nos jogos do Fluminense. A disputa é corpo a corpo, muito parecida com a de Everaldo com Ayrton Lucas, na quinta-feira, no gol do Bahia. Everaldo ganha em posição física, o Ayrton Lucas chega a cair no chão. E a mesma coisa acontece na disputa do Bruno Henrique com o Calegari. O juiz está muito bem colocado, ele tem uma visão do lance que nem a gente tem, porque ele está pertinho do lance. E acho que o VAR acerta porque o VAR não interveio. Interveio porque o pênalti existiu. O que está acontecendo é que muita gente estava esfregando as mãos, esperando o Flamengo se ferrar com os desfalques da Copa América. E não está acontecendo isso. E aí está batendo desespero. Na rede social ontem era uma loucura. No meu canal no YouTube, pessoal revoltado, impressionante, né? É incrível, né? E aí querem que sempre, por eu ser Flamengo, eu sempre discorde de marcações de pênalti. Eu já falei que eu não achei pênalti no jogo do Atlético, aquele pênalti do Bruno Henrique. Achei que foi pênalti do Davi Luiz domingo passado. Mas se você não fizer isso, você não é isento. Uma banana para essa turma. Para mim, o pênalti aconteceu, então aguentem e torçam para nos próximos 5 jogos acontecer aquilo que estavam esperando. Que estava todo mundo se esfregando a mãozinha. Todo mundo agora vai, né? O Flamengo vai perder. Não está perdendo, está ganhando os jogos. Né? Com dificuldade, como era de se esperar, com todos esses desfalques. A reclamação do Marcos Braz, eu acho que ela é pertinente. E acho que serve até para parar com essa desinformação de os times assinam o regulamento, não assinam nada, não tem nada de assinatura de regulamento, a CBF enfia goela abaixo o regulamento do campeonato, ela não consulta ninguém. Ela vai e coloca o regulamento, não, o calendário, perdão. O calendário é esse, ponto final. É o que acontece. Não tem discussão. Tá? Não existe debate. Debate nenhum existe. E a vitória foi justa do Flamengo. Era para ter vencido até com facilidade, não fosse a incompetência nas finalizações. Né? Enquanto o Fluminense, uma série de problemas. Né? A insistência em sair jogando de uma maneira arriscada para um time modificado, desajustado. O que o Gabriel Pires ficou fazendo em campo por 63 minutos? Não dá para entender. Pesado, perdido ali, errando demais. Né? E o Flamengo roubava a bola perto da área do Fluminense, como outros times já fizeram, só que não aproveitou para fazer os gols. Era para ter vencido com maior facilidade do que aquilo que vimos, mas acho que o Flamengo está conseguindo aí mais do que se imaginava e mais do que aqueles que estavam esperando tropeços, né? Porque isso, vamos falar português claro, muita gente, dos 20 times, 12 pediram mudança no calendário. 8 nem se manifestaram. Por que será? Porque para eles é conveniente, óbvio. É muito melhor assim, deixa o calendário desse jeito, porque times que têm convocados vão passar pelo nosso caminho, desfalcados de jogadores importantes. E claro, como o Flamengo perdeu 5, 4 jogando ontem só pela seleção do Uruguai, né? 4 estavam, aliás, à disposição do Bielsa na seleção do Uruguai, mais um na seleção do Chile, né? Que joga amanhã contra a Argentina. Então você tem aí uma situação que o time fica muito enfraquecido, né? Como é um dos favoritos ao título. É interessante, né, que esse time jogue mais fraco. Outros também perdem jogadores. O Atlético Mineiro perdeu, está sofrendo barbaridade, não consegue mais vencer. Isso é uma bizarrice. Lamento que só o Marcos Braz tenha falado. Mais gente deveria falar contra esse calendário ridículo da CBF. Mas, em geral, os dirigentes não gostam de falar publicamente. Eles temem represálias. Isso é muito claro. Semana passada eu conversei com alguns, só falam em off sobre esse assunto. Ninguém quer falar abertamente. Ninguém quer dar aspas para você. O que você acha do calendário? Eu acho péssimo, por isso, isso, isso. Posso usar aspas, prefiro ficar em off. Assim que funciona. Ninguém quer falar. Por quê? Porque tem medo de represália da CBF. Esse é o círculo vicioso do futebol brasileiro. Mas a gente pode discutir o pênalti. Tem coisas mais importantes. Mas a gente pode discutir o pênalti também.
problema nenhum. Para mim foi pênalti. Não vou nem falar mais nada sobre isso. Tô com a lista aqui, ó. Quem pediu a paralisação do campeonato durante a Copa América, além do Flamengo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Botafogo, Bragantino, Fluminense, Palmeiras, São Paulo e Vasco. Não sei se está faltando alguém aqui, Mauro, você só me atualiza, mas esses times aí eram a favor da paralisação e não paralisou. Muito bem. O Arnaldo. Diga. Você acha que alguém vai incomodar o Fluminense e o Palmeiras? E mais, o Diniz já entrou no modo Fluminense? não tenho medo de... Não tenho... Oi? O Fluminense não, o Flamengo. O Flamengo e o Palmeiras. Sim. Não, o Fluminense não incomoda ninguém. E o Diniz já entrou no modo não tenho medo de demissão depois do jogo, o Arnaldo. E também você pode votar no pênalti, foi ou não foi? Bom, começar pelo fim. Para mim não foi. Para mim houve falta do Bruno Henrique antes com o braço. Mas eu não... Assim, essa situação, a escala de árbitros, que já é ruim normalmente, agora desfalcada pela Copa América, está pior. O árbitro gaúcho lá, o Klein, ele é muito intervencionista. Aliás, deu pênalti em finais de jogos em outras situações. Deu até pênalti no Flamengo e São Paulo, é o mesmo árbitro do ano passado, no gol do Pedro no final, naquele empate de 1-1 lá. Estreia do Rames Rodrigues, o Tirone não esquece daquilo. Então, com esse tipo de árbitro, você pode ter pênalti no final, definindo partidas, o que não apaga a essência do que o Mauro falou. O Flamengo foi muito melhor o jogo todo. Até tem um lance, talvez, mais claro de pênalti lá do Davi Luiz antes. No Davi Luiz, né? No Davi Luiz. E o Fluminense tá sem rumo, né? São opostos, né? Era o líder contra o Lanterna, continua sendo o líder contra o Lanterna. Em relação ao líder, vai passando a parte mais difícil do campeonato, mas acho que o principal concorrente, o Palmeiras, também, com alguns desfalques e com uma reformulação em curso, né? Sai o Endrick, sai o Luiz Guilherme e tal, o Palmeiras também está conseguindo, nessa parte do campeonato, acumular pontos a ponto de competir cabeça a cabeça com o Flamengo. A hegemonia que o Tirone tanto propaga do futebol brasileiro em relação à dupla, dessa vez na prática num campeonato, né? Não é comum eles vencerem o brasileiro de pontos corridos nos últimos tempos, mas não exatamente disputarem cabeça a cabeça. E dessa vez está acontecendo nessa parte do campeonato. Vamos ver se vai até o fim. Lembra, sei lá, 2016, lá atrás, quando... Nossa, já faz tempo, hein? Quando disputaram o Campeonato Brasileiro cabeça a cabeça, e agora acontece isso, com alguns correndo por fora, Tirone. Eu não vejo Botafogo, Bahia, com o poderio do Palmeiras e do Flamengo, mas eles são times interessantes, cada um do seu estilo. Ver o Bahia jogar é um prazer, sempre é. Inclusive foi no jogo com o Flamengo, acho que o Bahia jogou bem aquela partida, perdeu no final. Mas o que mais me impressionou nos últimos jogos do Flamengo foi essa resiliência e persistência até o fim, até buscar o resultado. Seja buscar o empate em Curitiba contra o Atlético Paranaense, buscar a vitória do Bahia, né, na marra, no gol do Davi Luiz, e ontem contra o Fluminense, também na parte final do jogo. Em relação ao Fluminense, é aquilo, mesmo sem medo de demissão, o Diniz, campeão da Libertadores, um dos maiores técnicos da história recente do Fluminense e tudo mais, na história do clube, quando a água bate no pescoço, quando tem a zona de rebaixamento, normalmente existe a troca, né? E não é só aqui, né? Em qualquer lugar do mundo, troca de técnico. E ou o Fluminense age rápido, ou a coisa vai ficar complexa. E eu vejo ele com muita dificuldade, analisando a carreira dele, em lidar com parte de baixo da tabela, seja pelo estilo de jogo, pelos conceitos. Ele tem dificuldade em organizar times que brigam contra o rebaixamento. Já aconteceu isso com o Fluminense lá atrás, quando ele era técnico do Fluminense, na primeira passagem, com o Atlético Paranaense. Então, a situação dele e do Fluminense não é nada tranquila. De novo, tem um jogo obrigatório de 3 pontos no meio de semana contra o Vitória do Carpini no Maracanã, mas quando teve essa oportunidade, não ganhou do Juventude, não ganhou do Atlético Goianiense, e agora tem mais um, digamos, match point nesse campeonato de pontos corridos. Está muito complexa a situação do Fluminense, daqueles que estão embaixo. Eu acho que é o que menos entendeu ainda
o desespero. É uma situação desesperadora, sim, embora a gente ainda esteja falando de 11 rodadas de Campeonato Brasileiro. O Rogério Manuel Pedro manda mensagem aqui. Dúvida: na apostila do dinizismo, há um capítulo que explica por que não pode finalizar no gol nos jogos contra o Flamengo em 2024? O Mauro mostrou a estatística aí. São 3 jogos em que o Fluminense simplesmente não chuta uma bola no gol do Flamengo. Agora, Danilo, quem preocupa o Flamengo não são do Bahia para baixo, não. Pode tirar o cavalinho da chuva. É o Palmeiras, que está na briga de novo. Começou o campeonato mal, reagiu, já são 5 vitórias seguidas, se eu não me engano. Ganhou ontem também com tranquilidade do Juventude. E aí, o Vladimir Goitia falando: o Abel não falou o que você falou que ele falou, que o Endrick, não sei o quê. Então, meu caro Vladimir, não sei se você não entende o português do Abel, eu vou ler o que o Abel falou aqui. Ele falou o seguinte, vou passar a bola para o Danilo. Pensei que a equipe ia sentir mais a falta desses que saíram. Se eu disser que a equipe melhorou, é o que é. Às vezes pensamos uma coisa e a equipe melhorou. Não sei qual parte você não entendeu do que ele falou, Vladimir, mas queria que você falasse sobre isso, Danilo, que você mesmo falou, que o time tinha melhorado com o Estevão e sem o Endrick. Posso, como diria a minha neta quando era pequenininha, dar um por exemplo? Antes do Danilo, o meu por exemplo é o seguinte, contando transparentemente para quem nos vê. No programa anterior, nos bastidores, antes de começar o programa, o Danilo disse peremptoriamente: o Palmeiras está melhor sem o Endrick. Ele atrapalhava o Rafael Veiga. E o âncora disse: queria ver você falar isso no ar. E eu fiquei preparado para dizer: se ele não tocar nisso, eu vou entregá-lo. Mas ele tocou. Como disse Zé Trajano, tocou suavemente, mas tocou. Portanto, todas as homenagens a Danilo Lavieri, quem sabe futuro substituto de Abel Ferreira da Sociedade Esportiva Palmeiras. Muito bem. Deus que me livre. Danilo Lavieri, nosso Antony Bordão, o cara tá viajando todo dia. Acabou de chegar, e aí? Primeiro, bom dia a todos. Eu queria agradecer ao Ademilson, um motorista que me trouxe em altas aventuras para chegar a tempo do programa aqui, voltando do aeroporto, mas deu tudo certo. Falou que é fã do posse de bola e que ia ficar na escuta enquanto trabalhava, então um abraço a ele. Bom, primeiro só meu voto do pênalti. Para mim, eu acho que não foi o pênalti, não foi pênalti pro Flamengo, embora concorde com todos os outros sobre que o Flamengo merecia vencer o jogo com certa tranquilidade. Sobre o calendário, também concordo com a questão que o Mauro falou. O único ponto que eu sempre coloco, sempre ressalto, é que os clubes, na hora que eles podem tentar fazer alguma coisa, normalmente eles não tentam, então eles não fazem, desculpa. Então, como teve na reunião da Federação Paulista recentemente não, faz 3 anos já, eu fiz questão de ir nesse evento e falei com presidente por presidente dos 4 grandes e perguntei por que eles não pensavam em alguma mudança de calendário, já que toda hora eles reclamam e a solução dada por eles mesmos era diminuir o estadual. Eu falei, bom, vocês estão renovando agora por mais 4 anos, por quê? A resposta dos 4, na época era o Gagliotti, do Ilho, a resposta dos 4 foi dinheiro. Então, eles pensaram no dinheiro, renovaram o Campeonato Paulista agora até o ano que vem e ficam agora nessa reclamação e isso se estende. É claro que, sim, assim como o Mauro disse, a CBF impõe o calendário, mas os clubes também não fazem tanta força quanto poderiam para que esse calendário fosse alterado, para diminuir estadual e por aí vai. Bom, sobre o Palmeiras, o Abel falou bem, né, da questão do lado direito, né, de que todo mundo queria jogar do lado direito, Endrick, Luiz Guilherme, Rafael Veiga, e é claro e notório como o Rafael Veiga mudou, e mudou muito. Uma outra observação do Abel, e é verdade, não só o lado por onde o Rafael Veiga gosta de jogar, mas o pé do Rafael Veiga parece ter a ser acertado. Por que eu digo isso? Porque ele não estava acertando nem bola parada. Então, o Rafael Veiga jogando pela esquerda, como ele jogou em alguns momentos para poder encaixar o Endrick no time, ele não erraria bola parada por isso. Então tem, claro, o lugar que ele joga e um pouco também do momento técnico do jogador. O Rafael Veiga melhorou muito. O Estevão pela direita, sem o Endrick ocupando um pouco daquela posição, também o faz ser outro time. Então o Palmeiras evoluiu, claro, e aí a gente fica nessa discussão. Como demorou o Abel, ou se é que tinha, qual era a outra alternativa
para o Abel para achar um time usando o Endrick, o Veiga e o Estevão, porque até então o Palmeiras não jogou como está jogando agora após a saída do Endrick. E fica aqui também uma curiosidade para mim de como vai encaixar o Felipe Anderson nesse time. Porque se a gente olhar as últimas temporadas dele na Lazio, ele joga da direita para o meio também, e do meio para a direita. E aí ele vai ser mais um para competir pelo mesmo espaço. Então o time está aparentemente se acertando agora, melhorando com o Rafael Veiga, o Estevão, o próprio Zé Rafael está melhorando. Agora, quando chegar o Felipe Anderson, ele vai jogar por onde? O reforço que chegou para a lateral direita, o Giai, também gosta de jogar de pontinha ali, caindo um pouco mais, não só como um lateral mesmo, ele gosta de jogar atacando. Outro jogador pela direita. Então, de repente, com a chegada desses jogadores, a gente pode ver um time um pouco penso. Vamos ver qual vai ser a alternativa do Abel Ferreira daqui para frente para consertar o time usando o lado esquerdo. E ele falou ontem que alguns jogadores vão ter que pegar o comboio andando e tal, citou o exemplo do Dudu. Eu estou curioso para saber como vai ser o ajuste do Abel a hora que ele tiver o Felipe Anderson, o Giai. E lembrando ontem, você disse que foi com facilidade, eu diria que o Palmeiras sofreu mais do que eu esperava. Palmeiras demorou a conseguir fazer o primeiro gol, quando fez, sofreu um empate pouco depois, e aí a gente vai lembrar, o Abel teve que usar, como a gente fala, a cavalaria. Colocou o Aníbal, que estava no banco, colocou o Rony, que muda o jeito que o ataque por mais deficiências técnicas que ele tenha, ele muda o jeito de o Palmeiras atacar, e aí o Palmeiras conseguiu fazer o 2, e o terceiro, num lance ali também um pouco polêmico, que a gente está falando pouco, porque foi 3-1, então não foi o lance decisivo. Mas, dadas as faltas e as análises do VAR que a gente tem no Brasileirão, não me estranharia se aquele gol tivesse sido anulado. Qual?